Olá, eu sou a Marina Nabão. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou com a Dominique Luxor, que vem falar sobre BDSM, fantasias, fetiches e empoderamento feminino. A Dominique é historiadora, escritora, produtora de conteúdo e uma senhora educadora com orientação pelo BDSM. Ela trabalhou como dominatrix por 20 anos no Brasil e hoje ela é a referência nacional dentro desse tema aí no Brasil. Dominique, sinta-se super bem-vinda. Estou muito, muito, muito feliz de você estar aqui. Que bom, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrada. Fiquei muito feliz de ser convidada para isso. Muito bem, eu acho que a gente pode começar pelo básico. Se você pudesse explicar para quem está assistindo o que é BDSM, como funciona o BDSM. A gente pode começar. Bom, BDSM, tá, vamos lá. BDSM, ele começou a ser mais conhecido no Brasil quando chegou no Brasil aquele filme 50 Tons de Cinza. Então, essa sigla começou a aparecer mais no Brasil porque antes se falava mais sobre somente o sadomasoquismo. Mais de uns anos para cá, a partir da década de 90, começou a se usar essa sigla BDSM porque ela não é uma prática nem uma fantasia em si. Ela é um acrônimo, né? BDSM, é um acrônimo, um conjunto de algumas letras que reúne, digamos, é um mecanismo que reúne uma série de práticas que envolvem o B, que é o bondage. O bondage, ele se liga à restrição de movimentos, restrição de sentidos em geral, restrição de fala, restrição de voz, e sempre tem a ver com o corpo, com alguma materialidade do corpo. Então, assim, vai ficar aquela coisa assim, vamos amarrar uma pessoa, né, para um encontro sexual. Isso é o bondage. Tem BDSM. O D, ele envolve a dominação e submissão, que é sempre essa junção do D com o S, né, que é o D de dominação e o S de submissão. É sempre um par, ele nunca anda separado, nem o dominador estará longe de um submisso, nem o submisso longe de um dominador. E o SM, que é o sadomasoquismo, que aqui no Brasil e também em toda a comunidade internacional a gente entende como sadismo erótico e o masoquismo erótico, né? Que daí tem esse diferencial de que a gente está muito sempre, a gente é muito puxado pelas palavras e pela memória das palavras, a gente ouve sadismo e ouve masoquismo, a gente diretamente, até pela etimologia, já liga coisas violentas, coisas difíceis, humilhantes, mas não. Para estar no acrônimo BDSM e para ser SM, sadismo erótico e masoquismo erótico, tem que ser consensual e nunca é violento. Se existe alguma outra prática que envolva violência, aí não é BDSM. E dentro do BDSM também se incluem fetiches, que daí é a materialidade das fantasias, se inclui as fantasias, se inclui inversão de papéis, se inclui troca de poder, né? Não troca de poder, relações de poder em que tu troca de papéis. Todos os tipos, a maioria dos tipos de fetiche que envolvem relações de poder, tu consegue incluir nessa sigla BDSM. Então é basicamente isso. Maravilha. Só essa explicação já valeu, né? Para quem está assistindo, eu acho que você já desmistifica alguns pontos aí, né, Dominique? Acho que principalmente por conta até da psicologia, da psicanálise, existe um estigma muito grande dos fetiches como perversões. Sim, exato. Como algo que deveria ser mal visto ou até rejeitado na nossa natureza, na nossa psique. Sim, como que é isso? sim. Acho que poderia falar um pouquinho sobre isso. Claro, claro. Isso também tem um aspecto histórico bem importante. Porque até quando foi inventado esses conceitos, por exemplo, de sadismo e masoquismo, eles foram inventados, foram criados esses nomes no final do século XIX, que também foi a época do Freud, início do século XX, final do século XIX, com um médico chamado Krafft Ebing, que ele também fazia trabalhos ligados a, digamos, perícias criminais, coisas do tipo. Mas ele era um médico psiquiatra, investigador de sexualidade, e ele começou a investigar a sexualidade de determinadas pessoas
e começou a vincular essa sexualidade também a quesitos criminosos e perversos, por isso que a gente chama de perversidade. Isso naquela época, no final do século XIX. E ele inventou esses nomes, né? Sadismo, tirado da literatura do Marquês de Sade, que é uma literatura, então é ficção, então é de uma pessoa que ela gosta de infringir dor e sente prazer nisso, então ela vai ser chamada de sádica. E o masoquista vem do Leopold von Sacher-Masoch, que ele escreveu um livro chamado Vênus das Peles. O Kraft-Ebing também leu esse livro e ele entendeu uma pessoa que ela gosta de sofrer. Ela é uma pessoa chamada masoquista, porque ela também, de Masoch, que ela também tem prazer nisso, etc. Só que todos esses rótulos etimológicos que vieram lá de quando essas palavras foram criadas, que elas foram criadas também em consonância com as leis, com as normas criminais, meio que se grudou nas pessoas a palavra sadismo com o conceito de crime, com o conceito de perversidade. Isso no Kraft-Ebing. Depois o Freud, ele releu esses termos, só que ele descobriu também um termo chamado perversidade polimórfica, que é, digamos, a sexualidade das crianças. E isso também não foi aceito no início do século XX. Então, também, por conta de igreja católica, religião, esse tipo de coisa, o Freud, ele meio que descobriu que as crianças também têm sexualidade, porque isso não era aceito. Ele usou o nome de perversidade, porque também, ali no final do século XIX, as crianças ainda não eram civilizadas, elas não eram desenvolvidas, então ainda é uma sexualidade perversa. Só que também se grudou nesse rótulo sadismo, masoquismo e perversidade, essa coisa de deficiência, imaturidade ou criminalidade, ou uma pessoa que faz mal. E essas palavras, do final, essas palavras, principalmente o perverso, ele vem do início do século XX até nós e nos chega sem um trabalho médico forte para poder tirar esse significado, esse estigma da palavra, e sem um trabalho também jurídico forte para se tirar esse estigma da palavra. Tanto é que a Vilma Azevedo, uma brasileira, na década de 70, que foi uma das primeiras dominatrix do mundo, ela escreveu um livro, eu acho muito importante trazer essas memórias, porque quando ela começou a investigar novamente o sadomasoquismo, aí ela resolveu desvincular, não é o sadismo perverso do perverso criminoso, não é o masoquismo perverso do perverso criminoso. Temos que desvincular, temos que dissociar essa etimologia das palavras, porque senão é isso, né? Tu vai, por exemplo, usar uma palavra que ela tem uma conotação no século XIX, ela continua a mesma até hoje, e esses rótulos continuam grudados na palavra, né? Tu ouve a palavra, tu vê o sentido e sente o sentido que é dado e não é retrabalhado discursivamente. Então ainda tem muito isso, né? De uma coisa feia, uma coisa perversa, uma coisa criminosa, uma coisa escondida. Desculpa, uma ligação. Não consegui desligar, desculpa. É uma coisa escondida, é algo que não pode ser falado, é algo que é do mundo dos loucos, é o mundo dos presidiários, é o mundo das pessoas que estão à margem, né? Que essa palavra perversa, ela traz isso. Mas não, né? Não, discursivamente ela funciona também porque é fácil, né? Chamar também uma pessoa de perversa para poder julgá-la e puni-la, né? De alguma maneira. Mas isso, tem essa conotação muito difícil, por isso esse trabalho de educação. É um trabalho educativo, né? Que a gente tem que fazer, de levar esse conhecimento para as pessoas, que é sempre consensual, né? Maravilhosa, maravilhosa. Isso que dá trazer uma educadora para falar sobre o tema, né? Você conduz a gente, né, Dominique, a esse entendimento, trazendo luz a algo que fica lá escondidinho na sombra. Então, eu fico muito grata por ter essa oportunidade em aprender sobre isso. E como que fica... Já que você falou do consentimento aí, como que fica a questão da comunicação, do consentimento, para que o BDSM possa se desenvolver, para que essa relação que você falou que é sempre em pares, de dominação e submissão, possa acontecer? Sim, isso é essencial.
Porque nos meus estudos e na minha prática, já lidando com esse, que eu chamo de digamos, um mecanismo, né? Um mecanismo que um BDSM é um mecanismo que formata uma paisagem para tu, digamos, ele dá um formato para uma fantasia que está na tua cabeça. Então, enquanto a fantasia está na tua cabeça, é igual um artista que ele tem a ideia de um quadro, né? E ele precisa materializar num formato, numa pintura, num quadro, num material que ele vai escolher. O BDSM, ele meio que é um mecanismo que ele consegue fazer tu formatar essa fantasia de uma maneira não violenta e que tu consiga ter prazer. E não é uma questão de reviver traumas, não é nenhuma questão disso. É uma questão de tu conseguir comunicar uma fantasia de uma maneira mais empática possível com o teu parceiro. Então, o BDSM, pelos meus estudos, eu acabei percebendo que ele se trata realmente de um mecanismo de comunicação. Ele, no fundo, ele te ensina a tu se comunicar o mais lógica e objetivamente possível com um parceiro, quando tu tá lidando com coisas extremamente subjetivas e muito difíceis de traduzir, que é o erotismo e a fantasia. Por quê? Porque senão quem vai ocupar o lugar, por exemplo, entre eu e tu, Marina, digamos, a gente trata sobre uma prática. Quem vai ocupar esse lugar de nos traduzir a minha fantasia e a tua, o mecanismo que vai ocupar esse lugar é um mecanismo lógico normativo, que daí ele vai dizer, ó, passando por esse filtro de comunicação normativo, isso é certo, isso é errado, isso pode fazer, isso não pode fazer. E a gente encara esse mecanismo normativo como o normal. Mas, na verdade, não. O BDSM, ele entra justamente para tu lidar com 3 letras essenciais. Que é para tu ter uma paisagem de fantasia que seja sã, segura e consensual. E isso a gente não tem nem nos códigos normativos. Porque, por exemplo, quando tu vai casar com o cara, tu já interpreta, já incorpora esses códigos como os códigos normais. Não, eu tenho que usar aliança, eu tenho que ser passiva, eu tenho que ser mulher, eu sou a mulher da relação. O BDSM não. Ele consegue te colocar numa relação com o outro, comunicativa mesmo, normal, como a gente está falando agora, mas numa espécie de relação em que tu não vai pressupor ou vai supor nada sobre o outro. Por exemplo, por tu ser preta ou tu ser mulher, eu não vou pressupor que tu é submissa, que tu gosta disso, eu não vou pressupor que tu é dominante, eu não posso pressupor nada sobre ti. Porque justamente a gente tem que estabelecer uma comunicação extremamente empática para que exista algo ao que a gente quer chegar, que é o consenso. Porque o consenso também é quase uma utopia, é praticamente impossível da gente entrar na cabeça do outro. Mas esse mecanismo BDSM, as cenas BDSM, elas se formatam assim. Tu tem uma conversa antes, e não é uma conversa burocrática, uma conversa que tu vai perder o tesão, muito pelo contrário. É um tipo de conversa em que tu vai estabelecer um laço empático e de extrema cumplicidade com o outro, sem o outro se sentir mal, sem se sentir violentado, sem se sentir julgado. Justamente para a gente substituir esse mecanismo de comunicação, tirar o normativo e colocar o que o BDSM traz, né? Que é essa relação em que a gente vai estabelecer um contrato entre nós. É a tua responsabilidade para comigo, mesmo sendo submisso ou dominante, e a minha responsabilidade para contigo, sendo submisso ou dominante. Não é a minha responsabilidade normativa, de um marido com uma mulher, ou de uma mulher com um marido, por exemplo. Não é de pessoa para pessoa, não é nem de gênero para gênero. Ali dentro, no mecanismo, a gente vai trazendo nossos papéis de gênero, as nossas fantasias, os nossos hábitos de gênero, o que a gente gosta de fazer, mas sem pressupor nada. E que eu acho mais legal, por a gente trazer fantasias, a gente também traz limites. Então, tu começa a verbalizar os teus limites. A verbalização das coisas é muito difícil porque a gente está acostumado com uma cultura que não é uma cultura de consenso, que é a cultura normativa. Na cultura normativa, automaticamente, se tu traz o teu limite, o outro, na cultura normativa, ele se sente o quê? Rejeitado. Ah, eu estou sendo rejeitado. Essa palavra, ela quase nem é usada não na comunidade, porque a comunidade BDSM, ela não se organiza também dessa forma.
Mas entre os pares que conversam e que praticam BDSM, praticamente a palavra rejeição, ela deixa de ser usada porque ela deixa de ser sentida quando a gente começa a utilizar o BDSM para lidar com o outro. Porque daí tu não vê o outro como, não, ele falou tal coisa que ele não gosta, então ele está me rejeitando. Ou porque eu sou feia, ou porque eu sou sei lá o quê. Não, ele falou aquilo, eu tô pressupondo. Tu viu? Eu tô pressupondo que ele tá me achando feia. Não, ele falou tal coisa porque é o limite. Não é uma rejeição. Então, é uma outra espécie de cultura que a gente vai formando, vai reformando e vai aprendendo, mudando os hábitos em relação ao teu par. Então, a comunicação é essencial e é a base do BDSM. É o que ele faz com que a gente se mova em direção ao outro numa comunicação extremamente objetiva, o que é muito importante para a mulher, porque a mulher ela aprendeu a se movimentar em sociedade de uma maneira muito pouco objetiva e utilizando várias coisas de linguagem, por exemplo, que a gente chama de intuição feminina, que na verdade é uma linguagem também, é uma forma da gente perceber as coisas, mas tu tá assim numa relação com o outro, quanto mais dados objetivos e quanto mais tu conseguir comunicar os teus limites e fantasias, as tuas ideias, a tua criatividade, de maneira lógica, traduzir de maneira em que o outro vai perceber, melhor. E o homem ele tenha mais acesso a essa linguagem lógica socialmente, né? Por ser homem, por estar em cargos de poder, por ser entendido como ser lógico, né? Da civilização. A mulher não, a mulher por ser muito oprimida, então a gente vai pegando cacos de comunicação e de linguagem, muitas vezes a gente não consegue, não é nem por vergonha de comunicar o que a gente gosta ou desgosta, a gente não sabe. A gente não tem prática de comunicação, sabe? Dizer, isso eu gosto, eu não gosto. A gente fala, talvez eu goste, porque eu fiquei um pouco excitada. Mas também talvez não goste, né? Porque o corpo fica excitado se tu toca nele. Mas e as fantasias, né? E as coisas que a gente realmente quer, que papéis que a gente quer se colocar para sentir esse prazer no corpo. Isso eu acho muito importante. Então, a comunicação é a base do BDSM, a meu ver, né? Sim, gente, essa tua fala é genial. Eu tô aqui te ouvindo e o filminho que tá passando na minha cabeça é como todas as pessoas, não só as pessoas da comunidade BDSM, se beneficiariam de uma abertura de comunicação clara e objetiva como essa. Como que um casal que acabou de casar, está namorando, não sei o quê, se beneficiaria por simplesmente sentar e conversar sobre como a gente vai transar hoje. Né? E eu fico Exatamente. pensando que esses acordos são refeitos o tempo todo, né, Dominique? Não, eu faço até hoje com o meu marido. Sim. E é por isso que eu sempre digo o seguinte, a gente busca muito, né? A gente busca muito na internet, isso na história da mulher, a gente busca assim, como trazer fantasias para apimentar. Na verdade, a gente não tem que trazer fantasias, as fantasias elas já estão na nossa mente, elas já são fantasias. Então, assim, a gente se beneficia não somente de ter uma relação muito mais próxima, menos violenta, e mais de companheiro mesmo, de parceria, quanto de criatividade, porque a gente tá sempre em relação com o outro, mas está também em relação com o mundo. Então, nosso erotismo ele está sempre se enriquecendo. Então, a gente traz também para o casal e continua nessa comunicação, essa coisa se renovando. Mas o que eu acho principal, que é uma coisa que falta para os homens e para as mulheres, que é uma palavra também que não está sendo mal usada, mas muitas vezes as pessoas vendem também produtos muito ligados a isso, mas não percebem que a conexão com a outra pessoa, ela se dá através da comunicação. E como tu consegue um nível de cumplicidade, um homem, que é muito difícil ele ter um nível de intimidade e cumplicidade com ele mesmo. Ele não é capaz, por exemplo, de dizer que ele gosta de prazer anal ou qualquer coisa do tipo, por conta da masculinidade. O que um casal, um contrato entre um casal, o que eles se beneficiam e o quanto tu se coloca num estado que não é um estado frágil de fragilidade para ser oprimido socialmente. Mas, assim, é a possibilidade de tu ser frágil como um ser humano. Não, eu tenho vulnerabilidades, eu tenho fragilidades, porque essa paisagem de fragilidade e vulnerabilidade é a paisagem que permite a sensação da paixão.
Na paixão, do descontrole, de tu fazer qualquer coisa por outra pessoa. Quando tu tá apaixonado, tu tá descontrolado, tu tá extremamente vulnerável. E se tu consegue construir isso num relacionamento, é certo que o teu relacionamento vai durar o resto da vida. Divida umas contas, faça uma coisa prática, operacional do dia a dia, porque o amor, a paixão, o desejo, o tesão vai estar sempre presente. Isso é claro que vai acontecer, né? Porque ocorrendo a comunicação, a gente trazendo o nosso ser, que é um ser social, que está sempre circulando, pegando referências eróticas, se erotizando eternamente, não é só enquanto criança, se erotizando e trazendo para dentro de um relacionamento que tem uma comunicação, uma conexão tão próxima, tão íntima, em que a pessoa se sente muito livre, sim, para dizer, olha, eu olho pornografia, ou eu vejo isso, eu gosto de tal coisa, será que tu gosta disso? A outra pessoa pode dizer, não, eu não gosto, e ela não vai entender como uma rejeição, as pessoas vão se conformar nisso, e continua, é muito maravilhoso, é ótimo, as pessoas todas iriam se beneficiar. E não precisa exatamente praticar o sadomasoquismo, porque daí são os fetiches, né? Tu pode ter um fetiche de dominadora, tu pode ter um fetiche de ser uma cadelinha submissa, tu pode ter um fetiche de ser um, sei lá, um CEO, fetiche de qualquer coisa, sabe? Mas o principal é tu trazer essas fantasias, materializar essas fantasias num formato, numa paisagem que seja sã, segura e consensual para ambos. Aí se estabelece uma relação empática, sabe? Que tu, não, eu amo essa pessoa me ama. Aí diminui o ciúme, aí aumenta a confiança, aumenta a intimidade. É muito impressionante. Isso realmente mudou a minha vida. Eu trabalhei com isso há muitos anos. Mas assim, eu também trazendo para minha vida pessoal, isso mudou a minha vida. Mudou a forma que eu encaro relacionamentos, tudo. Então é excelente. Gente, 3 palavras: sã, segura e consensual. Imagina se a gente olhasse para as nossas relações e refletisse sobre as nossas relações, observando esses 3 pontos. Exato. Os ganhos, né? Exato. Isso é essencial para todas as relações. Qualquer uma. Tu vai ter um casamento normal. Tu tem que saber se ele é são, se ele é seguro e se ele é realmente consensual. Porque o que deu o consenso para o teu casamento ser um casamento original, normal, não foi tu, muitas vezes. Foi a sociedade. Ó, isso é são. Isso é legal de se fazer. Mas estamos percebendo que muitas coisas que são consideradas sãs pela normatividade não são sãs e não são consensuais, principalmente para a mulher. Então, é essencial trazer essa segurança, né? A gente tem que ter segurança com o corpo do outro, com o seu corpo, tem que ter a sanidade, obviamente. Então, assim, isso em coisas super práticas, sabe? Se tu tá drogado, se tu tá alcoolizado, é mais difícil de tu consentir. Então, não tem tanta sanidade, não tem tanta segurança. São 3 letras, é uma tríade que, digamos, é a base ética para se praticar qualquer ato erótico, sexual com uma pessoa que envolva fantasia. E a fantasia é, inclusive, a fantasia normativa. A fantasia do casal papai e mamãe também é uma fantasia. É uma fantasia que a gente cria, uma fantasia romântica. Então, isso é essencial, sabe? Para se manter uma comunicação empática, para que tu se aproxime cada vez mais do outro, esse meio comunicativo, ele seja mediado cada vez menos por normatividades, por questões médicas que estão fora da relação, por questões jurídicas, questões de violência, para que eu esteja próxima da pessoa mesmo, né? E cada vez menos mediado por esses contratos do Estado, né? E normativos, e mais mediado por um contrato que eu vou fazer contigo, ambos, eu e tu, com a mesma potência de poder sobre esse contrato e podendo escolher os seus papéis. Sim. Essa tua fala acende em mim a questão do empoderamento, Dominique, porque para que as pessoas possam dizer não para esses contratos sociais que estão prontos aí, que a gente nem assinou esses contratos, né? Exato. Mas a gente performa, né? Para que as pessoas Exatamente. possam fazer essa mudança na própria trajetória de se libertar disso e criar contratos que servem ali, naquele par,
Eu Sim, fico pensando que isso exige uma tomada de consciência muito grande sobre quem você é, o que você gosta, sim. quais são os seus desejos, as suas fantasias, os seus limites, e Uhum. aí usar a comunicação para que o outro possa interagir com você a Exatamente. partir disso. Exatamente. Eu quero muito ouvir você falar mais, que você já começou a pincelar aí, sobre fantasia, fetiche, Uhum. talvez até diferenciar um do outro, né, Uhum. Ótimo, de uma forma ótimo. mais didática, e Uhum. como que isso conversa com esse caminho de empoderamento. Ótimo, ótimo, certo, ótimo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, vamos começar primeiro sobre fetiche e fantasia. Vou falar muito rapidamente para não me estender muito, mas é bom falar porque aí a maioria das pessoas vai ter mais noção de que do que está falando também, até porque a gente está falando disso, né? Para a gente se empoderar, a gente tem que ter noção do lugar que a gente está e ter noção do que está acontecendo e não se alienar. Uhum. Fantasia, digamos, é sempre uma paisagem imagética criativa, né? Fantasia é uma narrativa, é uma história, digamos assim, é uma criação fantasiosa de um lugar onde tu vai se colocar. Isso é uma fantasia, sempre, né? Então, por exemplo, até a criação de um país começa com uma fantasia, a criação de um quadro inicia com uma fantasia. E tem tudo a ver com esse mundo imagético de criatividade e de um trabalho cerebral, um trabalho mental, que eu chamo também de trabalho erótico, que não é um trabalho que vai servir exatamente à civilização, à tecnologia ou à evolução do homem enquanto sociedade tecnológica. É Uhum. um trabalho para o ser, sabe? Para a gente se sentir bem esteticamente, em termos de mentais mesmo, né? Para a gente continuar criando e continuar modificando a natureza de uma maneira que seja segura. Isso é a fantasia. O fetiche, ele ajuda a materializar a fantasia. O fetiche, ele é sempre material. Então, o que é o fetiche? O fetiche, ele vem de uma palavra chamada fetiço. Fetiço é uma palavra em português que os portugueses ouviram enquanto eles percorriam a costa da África, sequestrando pessoas. Eles começaram a chegar ali nas comunidades e eles ouviam de alguns reis ou de alguns chefes ou chefas. Eles viam assim que as pessoas carregavam coisas, colares, Uhum. coisas no corpo, que somente aquilo os diferenciava do restante das pessoas, da tribo, da comunidade ou da cidade, do que fosse ali. E esses portugueses, quando eles chegaram, eles queriam negociar com essas pessoas, e eles, aquela pessoa ele é diferente, mas por que tu é rei? Por que tu é isso? Ou por que tu é aquilo? Ah, porque eu tenho isso aqui comigo. E eles falavam feitiço, ou seja, é um feitiço. Isso Uhum. era feito e era comunicado entre a comunidade de que isso é uma combinação sempre, né? Os fetiches são combinação. A gente combina que isso é isso, aquilo e aquilo entre as pessoas e todo mundo acerta que tá ok. As Uhum. pessoas da comunidade entendiam, não, realmente, essa pessoa é mais poderosa porque ela fez esse feitiço e ela carrega essa materialidade com ela. Então, aquele colar, ele não é mais um colar, Uhum. ele é um feitiço, ele tem um poder maior do que o valor utilitário. Então, por exemplo, se tu tem um fetiche num sapato, é porque ele tem um poder, que é igual um poder de feitiço, que daí é a publicidade que faz hoje, né? Sim. Ele tem um poder que é um poder maior do que o poder utilitário, que é o sapato que é cobrir o pé e, digamos, proteger o teu pé. Então, os fetiches, eles servem para quando assim, tu quer viver uma fantasia de dominadora. O fetiche, tu vai materializar os teus fetiches. Tu vai pegar peças e usar no teu corpo, e o teu corpo vai fazer com que essas peças, elas tenham um poder além do valor utilitário que elas têm. Então, daí tu bota uma bota, tu bota um corset, ou tu usa aí um colar. E isso é essencial também, porque ainda hoje a gente imita símbolos fetichistas e de poder que são colonizados e são ocidentais. Então, são símbolos militares, né? Uhum. Entende? Então, assim, a gente não tem, por exemplo, símbolos de poder de outras culturas. E é Uhum. importante, quando a pessoa vai se traduzir num papel dominante, ela iniciar, começar num trabalho novamente de fazer os seus fetiches. Que as mulheres faziam fetiches. Sim. Até a queima das bruxas. A gente faz fetiches, a gente faz coisas poderosas. A gente coloca um conceito de poder naquilo. E isso foi tudo desaprendido porque foi puxado para o mercado, né? Não o mercado é que faz os fetiches.
Ele que faz uma caneta ser traduzida em felicidade, Sim. que tem um poder, né? Uhum. Então isso é o essencial assim sobre fetiches. O fetiche ele é quase sempre uma materialidade. É algo que vai traduzir. E tu traz isso para uma cena fetichista, para uma cena BDSM, para facilitar a comunicação. Porque daí se tu tá com um símbolo, com um fetiche, com algo que representa um cargo poderoso, claro que vai facilitar a comunicação. A pessoa ela já não só a comunicação, a pessoa não só vai te ver daquela maneira, como se ela consensualmente estiver disposta a ser submissa, ela vai começar a se sentir submissa, para ver como tem poder, né? Como se fosse um feitiço mesmo. Sim. E nisso a gente consegue estabelecer uma fantasia que seja uma fantasia legal. Mas tem a questão do empoderamento. O empoderamento é muito importante. Essa é uma palavra também muito antiga, que ela meio que começou lá no budismo, com os budistas, depois ela foi sendo traduzida. Porque o empoderamento é quando tu se coloca num lugar que não é um lugar exatamente poderoso, ele só é poderoso e combinado como lugar poderoso, porque é um lugar onde a tua voz vai ser ouvida e teu corpo vai ser visto. Tu tem importância. Sim. Entende? Então, tu tá empoderada, tu vai virar memória, tu vai ser registrada, tu vai ser ouvida de alguma maneira. Não é a voz de um louco, de uma criança, de, digamos assim, lugares de poder desempoderados. Eu acredito que, principalmente hoje em dia, no contexto que a gente vive, e principalmente no Brasil, na nossa cultura, é muito importante para a mulher ela praticar estar no lugar poderoso. Porque a gente quer estar empoderada. A gente, digamos assim, tu quer estar empoderada, por exemplo, tu foi assediada, vou fazer tudo por exemplos que fica mais fácil. Tu tá numa reunião de trabalho com o teu chefe, tá? Aí tu tá conversando com ele e tal, e de repente ele faz um comentário, por estar num lugar masculino, ele faz um comentário, como esse dia eu falei, ele faz um comentário sobre o teu sorriso. Sim. E tu tá apresentando um projeto de trabalho, e tu tá focada mentalmente nesse projeto, porque ele vai te dar uma promoção. Então tu tá focado numa linguagem lógica. E de repente o homem, acostumado com essa linguagem, acostumado em transitar em outras linguagens, porque ele tá num lugar de poder privilegiado, ele já tem habilidade para falar de outras coisas, então ele vai falar do teu sorriso. Só que nesse exato momento, tu ouve aquilo, tu tá numa linguagem assertiva e lógica, num lugar de poder, tu ouve sobre o teu sorriso, tu perde a ideia do teu projeto. Aí tu fica estanque, tu não consegue mais falar dele. Então, não somente tu tá desempoderada socialmente, porque tu pode ter perdido uma chance de promoção. Então, assim, a questão é a seguinte. Só que nesse momento, o que a gente faz no momento? Tu pensa, bah, eu fui assediada. Então ele tá me desempoderando, e nisso tá ali o projeto rolando e tu tá pensando nisso. Só que nós já temos hoje em dia socialmente mecanismos, instituições que já reconhecem isso enquanto assédio. E não é a gente que tem que punir. Essas instituições, como a norma jurídica, já pune. Então tu vai lá e tu leva uma delegacia, por exemplo. Só que enquanto tu tá fazendo ali o teu projeto, tá lidando com o teu projeto, tu perdeu o foco. Por que tu perdeu o foco e não falou mais dele? Porque tu não tem habilidade em praticar um lugar empoderado. A gente não tem essa habilidade. Porque se a gente tivesse, naquele momento que tu ouviu aquilo sobre o sorriso, tu vai ouvir, vai passar na tua cabeça, tu vai guardar numa caixinha assim, em milésimos de segundo, e tu vai continuar falando do teu projeto. Que é isso que tem que ser falado. Que é isso que vai fazer também a mulher se empoderar socialmente. Então, assim, trazer o BDSM e trazer na prática feminina com um parceiro ou uma parceira essa possibilidade de tu desenvolver habilidades estando num lugar dominante é muito importante. E por isso que tu vai levar para a vida social. Não somente porque tu vai se sentir bem sexualmente, porque tu vai gozar muito. É tu desenvolver uma habilidade enquanto um corpo que não tem prática de estar num lugar de poder. Sim. Nossa. É isso. Então, se tu começa a praticar isso com o teu parceiro, num contrato empático, tendo total confiança, tu consegue começar a se traduzir e traduzir os teus fetiches. Então, tu vai ver o teu corpo poderoso, tua fala poderosa.
Tu vai começar imitando algumas imagens de poder, a dominatrix europeia. A gente começa assim. Sim. São as nossas referências. Até porque o nosso cérebro, ele foi ensinado como uma língua, ele foi ensinado a lidar dessa maneira. Sim. Mas o nosso cérebro também é excelente para reaprender coisas. Sim. Desaprender e reaprender. Claro que vai demorar um pouco mais. Aos poucos tu vai esquecendo essas refs colonizadas. Sim. E também aos poucos, por estar num lugar de poder e praticando esse lugar, tu vai performando. Tu vai começando a se sentir realmente poderosa. Não é numa sessão, numa cena de dominatrix ou num lugar dominante que tu vai sentir poder. Eu levei 15 anos, são 15 anos de prática. E tu não precisa se vestir. E às vezes é somente tu estar com um parceiro e tu combinar uma cena em que tu, não, eu que domino, eu faço tal coisa, é de acordo com o que eu falo, é tu dar as combinações, é tu conduzir. Até isso é muito difícil para a mulher. Porque no que tu tá conduzindo, tu já tá pensando na tua cabeça. Será que ele tá gostando? Será que ele vai gozar? Será que ele tá me achando esquisita? Mas é uma prática, porque esses pensamentos são habituais, de um lugar submisso, e a gente tem que praticar estar num lugar poderoso, porque esses pensamentos eles vão começar a passar em milésimos segundo. E daí tu já volta pro lugar. Porque é assim, sabe? É dessa maneira que a gente consegue estar realmente num lugar empoderado e agir de maneira poderosa. E deixar também punições e outros tipos de punições, por exemplo, de machismo, para instituições que elas estão apropriadas para isso, porque não é a gente que tem também que se defender, a gente tem uma sociedade que paga impostos para isso. Então a gente tem que ter principalmente o poder social, que é como se traduzir através de um lugar de poder, é como ter essa habilidade. Isso o ideal é que tu comece com uma parceria muito íntima, muito próxima, uma pessoa que não vai te julgar, que vai fazer com que os teus pensamentos vão passando, e daí tu vai criando a habilidade de deixar o pensamento passar e volta para o teu lugar. São habilidades mesmo. É difícil falar em técnicas e métodos, né? Que parece que é algo esquisito, assim. Mas são habilidades práticas, né? Que tu vai desenvolvendo. Então, a meu ver, é isso. Nossa, eu fico pensando, né, Dominique, eu falo muito da necessidade do empoderamento ser incorporado. A gente fala de empoderamento, lê sobre empoderamento, vê filme, vê não sei o quê, mas não sente no corpo. Disse tudo, é isso mesmo. Não é? O empoderamento ele tem que passar em cada célula do nosso corpo. Exatamente. A gente perceber essa grandeza, o tanto que somos gigantes. Exato. E a potência erótica, ela tem essa força. Nossa, totalmente. Ela é criativa. É. Ela nos liberta. Ela é criativa. A fantasia passa por isso. Por essa potência que a gente tem de trabalho erótico. Né? Que a palavra trabalho também, ela tem essa conotação, né, de que é uma coisa difícil. Claro, porque é um trabalho para a civilização. Também é uma palavra que ela vem lá no início do século XX. Mas o trabalho é sempre um processo. E o trabalho, ele dá muito prazer. O trabalho ele é vinculado ao homem, a coisa difícil. Não, mas existe algo chamado trabalho erótico, que é o trabalho criativo, que é o nosso trabalho enquanto ser, né? Que é enquanto ser, que é aquela coisa de... Que é claro, e nisso te dá poder, inclusive, de tu perceber místicas e religiões, sabe? Porque tu consegue se empoderar até em relação a isso. Tu consegue criar conexões com o ser, ou contigo mesmo, ou com erotismo, uma fantasia, mas tu tem essa coisa do humano que nos faz muita falta e nos compete pra gente se sentir humanos, que é tu ter essa conexão, sabe? Tu ter algo também que te guia, tu ter uma sensação que tá algo ali acima de ti te guiando. Isso tudo são produtos do nosso pensamento, sabe? Da nossa criatividade, do nosso ser místico, do que chame, né? Sim. Então eu acho isso essencial. E para a gente se sentir potencialmente poderoso, né? Porque não adianta mesmo, é exatamente o que tu falou, é como incorporar, como fazer o corpo se traduzir de um lugar poderoso. Não é tu colocar, eu vou lá, empoderamento é tu usar tal batom de tal cor, porque essa é a cor do hashtag empoderamento. É claro que tu não vai se sentir, tu vai se sentir poderosa quando tu tá usando o batom, mas por ser um produto, e por ser produto é efêmero. Então vai passar, sabe?
Tu não vai sentir mais. É bem isso mesmo, tem toda a razão. O que você faz é, na verdade, desse despertar, eu gosto muito dessa palavra, desse florescer interno dessa qualidade, Isso. né? Que Essa sim, leva tradução. tempo, que a gente tem todos esses padrões mentais, até o nosso cérebro está acostumado com Com caminhos certeza. neurais aí já muito Exatamente. batidos, né? Exato. Então é uma construção de novos, mas ai, que conversa maravilhosa. Gente, Ai, que assistam bom. 10 vezes esse vídeo, tá? Vocês que estão aí, assistam, anota, põe lá no espelho. Isso aí, maravilhoso. E pratiquem diariamente. É. Diariamente, não vamos deixar com que os outros digam assim, ó, vai levar um dia, vai levar 30 dias. Não, isso é uma prática diária. Uma prática diária e retroalimentada. Quanto mais a gente pratica, a sua maneira, né? Como se traduzir num lugar poderoso. Quanto mais a gente pratica, mais a gente se empodera. Empoderamento, eu digo que é sempre no gerúndio, né? É um verbo no gerúndio, é algo que vai acontecendo. E continua acontecendo. Não é um verbo, mas eu vejo como algo no gerúndio, né? É isso. É isso mesmo. E como que fica? Porque eu tô pensando, você trouxe a referência dos 50 tons de cinza. Sim. Eu assisti só o primeiro, não vi os outros, porque confesso que eu achei muito fraco. Eu não assisti. Achei muito. Eu trago exemplo e nem assisti, né? Nossa, falei, nossa, gente, o povo do BDSM deve estar pulando dessa altura com um filme desse. Mas como que fica a questão da vulnerabilidade? Porque quando a gente fala de relação de dominação e submissão, a gente está abrindo um lugar aí, que você usou a palavra fragilidade, uma palavra importantíssima, porque colocar as nossas fantasias na mesa para o outro ver já é em si algo muito difícil. Né? Na nossa cultura latino-americana, difícil e meio. Justamente por essa construção da mulher, né? Santinha, bela, recatada e do lar. Né? Isso. Então, como que fica essa construção? Até eu queria que você talvez tocasse nisso, dessa permissão interna para vulnerabilidade e para a exploração do prazer dentro desse contexto BDSM, da dominação e da submissão. Como que fica isso? Sim. Bom, eu acredito... vamos ver se eu vou me fazer entender. Trazer um estado vulnerável para a mulher, ela trazer à tona esse estado vulnerável traduzido num corpo que pareça vulnerável, a gente já sabe fazer. Sabe? Então, de alguma maneira, é mais fácil a gente trazer vulnerabilidades e fragilidades nos traduzindo num lugar submisso, mesmo numa cena BDSM. Porque não quer dizer que a mulher vai fazer uma cena e ela tem uma fantasia, que ela tem que ter uma fantasia dominante. Né? Tu pode continuar tendo uma fantasia submissa, mas tu está empoderada se tu está decidindo sobre ela. Mas também não se pode esquecer que vulnerabilidades e fragilidades também podem ser traduzidas em lugares dominantes. Muitas mulheres têm muita vergonha de falar sobre os seus desejos, porque os seus desejos eles podem fugir à norma, né? Eles podem fugir tanto à feminilidade quanto à masculinidade, que são esses desejos que estão no interdito e transitórios, né? Que é não o trans, né? Desejos transitórios, porque as fantasias, desde que a gente se forma enquanto um ser erótico e de corpo erótico, um corpo com genitalidade, a nossa fantasia ela vai se formando na estrutura, né? O nosso corpo ele vai percorrendo a sociedade, vai percorrendo uma estrutura, muitas opressões, muitas sugestões, muitas educações. A gente erotiza esse tipo e cria fantasias, né? Cria imagens mentais. Então, realmente, para a mulher é muito difícil começar a falar sobre isso. Mas eu acredito que deve-se começar falando mesmo, sabe? Conversando e, no mínimo, ouvindo sobre... porque tu citou o filme, né? O filme 50 Tons de Cinza. Por trazer à tona palavras e práticas e coisas diferentes, isso já é um grande passo. Porque tu ficar no interdito, que não é nem a coisa que não é dita e nem é dita, né? Tu fica ali no interdito, tu fica no tabu. Aí tu não fala sobre as coisas, porque eu não sei se tu já notou, a gente fala muito mais sobre sexo do que sobre fantasia sexual.
Sim. A gente fala muito mais, né? Muito mais. Ah, porque o sexo pode ser melhor assim, porque ele é mais prazeroso assado. A gente fala muito mais sobre sexo do que sobre a fantasia. Até porque a fantasia, ela também ela responde a questões culturais, né? Como tu falou, a gente somos latino-americanos, estamos no Brasil, responde a questões culturais e dos tabus culturais. Porque a fantasia também está muito ligada a tabus e a contexto histórico. Então, de repente, há 50 anos atrás, eram determinados tabus, causavam determinadas fantasias que não poderiam ser ditas nunca, né? Mas a vulnerabilidade e a fragilidade, elas são muito importantes no sentido de que ela é um sinal, não um pressuposto, ela é um sinal de que tu está se conectando com o outro, né? De que tu está num lugar em que tu pode ser, entre aspas, explorado e pode explorar. E tu está num lugar, digamos, caindo num abismo. Por isso que é vulnerável. Não porque tu está fraco, é porque é desconhecido. Então, tu tem que estar num lugar seguro. Então, eu aconselho o seguinte, comece a utilizar o mecanismo BDSM, porque ele tem todo um processo que faz com que tu consiga trazer a tua vulnerabilidade e consiga trazer qualquer tipo de fragilidade de uma maneira que tu não se sinta mal, tu não vai se sentir mal. Porque é um negócio muito do corpo, né? O corpo te responde muito como tu tá. Se tu tá falando sobre uma vulnerabilidade, às vezes até para um médico, tu se sente mal. Sim, falando para ele. Contrai. Tu se sente mal, exato, se sente mal, se sente esquisito, se sente julgado. O BDSM ele é realmente um mecanismo de comunicação. Ele permite com que tu traga a fala e essa fala, por incrível que pareça, tu não vai se sentir mal, porque aquele interlocutor que está ali contigo também está num lugar em que, por ter uma potência muito parecida, ele também não está se sentindo mal. Então, tu vai se lendo muito no outro, tu vê que o outro não levanta a sobrancelha de determinada maneira. Então, assim, mas a vulnerabilidade é importantíssima, né? E também ela é muito romantizada, né? Tem essa questão de, não, eu tenho que ser sempre guerreira, sempre dominante, uma mulher forte. E nessa a gente vai romantizando, né? Romantizando o sofrimento, esse tipo de coisa. Então, a vulnerabilidade, ela também é uma palavra, ela é carregada de estigma, né? Carregada de estigma feminino. Né? É vulnerável, é incompleto, é deficiente, é submisso, é doente. Mas não, né? A vulnerabilidade é um estado do ser. É um estado que a gente tem desde a época que a gente estava, sei lá, na pré-história, andando nômades, a gente tinha que andar em grupo porque a gente é vulnerável. Sim. A gente não pode sentar embaixo de uma árvore e contemplar as estrelas, só poderiam fazer isso pessoas poderosas e contemplar as estrelas, porque são corpos vulneráveis que pode chegar a qualquer momento uma fera e comer. Então a vulnerabilidade, ela serve inclusive para tu conseguir se colocar em lugares poderosos. E a maioria das mulheres, ela se sente vulnerável quando ela vai falar sobre algo, ou fantasiar sobre algo, até para si mesma, que vai somente tangenciar o feminino e começa a tangenciar o masculino e fica ali transitando, sabe? Transita, então ela se sente muito frágil. E podem ser diversas fantasias, né? Porque não pode se esquecer que o que está na fantasia é do campo da fantasia. Sim. Não quer dizer que seja realidade. Sim. Não quer dizer que quando tu vai traduzir numa cena BDSM, que tu tem uma fantasia assim muito louca, eu vou usar essas palavras, muito louca, muito proibida, muito estranha. É uma fantasia. Mas não esqueça que é uma fantasia de lugares de poder que o teu cérebro está traduzindo em determinadas imagens. E essa fantasia tu pode trazer para uma cena BDSM, e tu pode inclusive se vestir daquela maneira que tu vê ali. E tu não vai ser julgado na cena, e tu vai viver aqueles prazeres da mesma maneira que tu vive os prazeres na tua fantasia e que tu acredita que são muito proibidos. Mas daí tu percebe que a fantasia em si não é proibida. O que é proibido e proibitivo é não ser consensual. E daí tu trazer para a realidade coisas que não podem ser realidade e que não podem ser mesmo, né? Mas a fantasia em si, a sensação em si, tu pode viver a sensação. Tu pode ter esse prazer e tu tem direito a esse prazer. E por isso tu tem que atravessar vulnerabilidades, né? Mas isso também é uma prática, né? A mulher tem que sair também da sua zona de conforto, que a maioria de nós tem, que é estar ali num lugar submisso. Então as pessoas sabem o que eu quero, as pessoas dizem o que eu quero, as pessoas vão saber como eu sinto prazer. Isso tudo é de um lugar submisso.
A pessoa vai chegar e resolver o meu problema, principalmente o meu problema sexual, vou abrir minha perna, vai meter o pau em mim e eu vou gozar. Então, muitas mulheres, elas ainda não perceberam que o lugar submisso também pode ser um lugar confortável. Sabe? Um lugar de estar ali, né? Né? Então, e é também exatamente o que tu falou. A gente cria conexões neurais, né? De uma tradução submissa, de como performar a submissão. E o cérebro, ele quer economizar energia também. Ele vai gastar mais energia se a gente trabalhar em outro lugar, né? E dá um trabalho, igual aprender uma língua. Né? A gente não consegue se traduzir muito bem, dá trabalho no início, mas aos poucos a gente vai adquirindo fluência. Então é isso aí. E abrindo um novo campo de possibilidades, né, Dominique? Infinito. A criatividade é infinita. Infinito. Os nossos corpos são, e eles têm direito a isso. Sim. O nosso direito não se restringe ao que as normas e os contratos exteriores de comunicação dizem sobre nós. Sim. Nossa felicidade não se restringe a isso, de verdade. Sim. A gente tem tanta possibilidade, né? Tanta que chega a arrepiar, chega a dar vontade de chorar. Sim, sim. E o prazer, ele nada de braçada na criação, na criatividade, né? Ele nada de braçada. Tanto que o prazer tende, principalmente o prazer erótico sexual, tende a ir miando naquele dia a dia, naquela rotina, naquela performando só aqueles mesmos papéis, nunca mudando, nunca variando. Né? Não é à toa. O prazer, ele gosta da criatividade, ele gosta desse campo aberto, artístico até. Né? Isso, exatamente. Eu poderia ficar até amanhã conversando com você, Dominique, porque assim, você traz esses temas com uma clareza, uma profundidade que eu acho que poucas pessoas têm essa capacidade de fazer essa interlocução, principalmente hoje ainda no Brasil. Né? Então, estou muito grata por essa conversa, por você que é essa referência na educação do BDSM aí no Brasil. Ter topado participar do AMICE. E quero ouvir um pouquinho, já que a gente está chegando no final da nossa conversa, como que você acha que tudo isso que a gente falou até aqui se conecta com o mote desse evento, que é uma revolução amorosa feminina? Sim, sim. Eu acho que a gente falou sobre isso, é um ótimo tema, né, o que tu escolheu, porque a gente está falando justamente sobre isso, né, como revolucionar. Porque eu acredito que se liga justamente pela questão de prática, né, da gente conseguir perceber que nós não somos essencialmente isso ou essencialmente aquilo, e a revolução amorosa, passa principalmente por esse campo, né. Não somos naturalmente isso ou naturalmente aquilo. Então, de alguma maneira, o que nos tornou isso ou aquilo, naturalmente isso ou aquilo, foi uma estrutura extremamente opressora e que nos determina papéis. E esses papéis, eles sempre são extremamente limitados para a capacidade de ser, de viver e ser feliz que a gente tem. Inclusive de transitar no mundo e estar entre pessoas. Ter conexão com as pessoas, se comunicar com elas e conseguir viver de maneira amorosa. Então, principalmente, a gente conseguiu hoje se colocar num lugar em que a gente tem voz, consegue praticar habilidades e consegue, principalmente, se fazer ouvido numa estrutura que vai oprimir a nossa voz, não é somente algo de resistência, porque a gente vai resistindo às violências, né? É algo realmente revolucionário, de verdade mesmo, porque a revolução ela só vai passar por aí, né? Quando a gente consegue fazer uma extensão dos nossos corpos que também seja material. Uma revolução não passa somente por cartazes, passa por uma ação direta. Né? Então, a nossa ação direta é no mundo mesmo, se colocando no mundo, mas para a gente se colocar no mundo, a nossa voz, ela tem que ser ouvida, tem que existir a materialidade dela, ela tem que ficar na memória das pessoas, num livro de história, numa memória nacional. Então, por isso passa uma revolução. Senão as estruturas de poder não mudam, até porque a gente está lidando com lugares de poder, né? São relações de poder que elas estão estanques há séculos. Então, essa revolução só vai acontecer se a gente conseguir ocupar esses lugares. E ocupar de maneira efetiva. E conseguir se traduzir neles. E eu acredito que a gente está fazendo isso diariamente. Por isso que eu acredito no que a gente faz e agradeço demais o teu convite. Fiquei muito feliz de estar aqui, uma das coisas mais importantes. E fico muito emocionada, fico muito feliz.
Obrigada, gente. Os contatos da Dominique estão aqui na página, aqui embaixo. Tem o site, tem o Instagram. O site dela tem, assim, 1000 pontos para vocês aprofundarem o conhecimento sobre o BDSM. A Dominique também dá cursos para pessoas que queiram aprender, então, esses caminhos do BDSM. E para quem adquiriu o passe premium aqui do Ame-se, ela está disponibilizando um e-book que eu estou devorando, confesso, maravilhoso, chama BDSM, um guia fundamental para a mulher contemporânea. Um material muito bem feito, além de belo, as suas fotos assim são de revista, capa de revista, mas além da beleza visual, um conteúdo super profundo. Então, vai estar lá para quem adquiriu o passe prêmio. Dominique, só gratidão. Muito, Oh, muito bom te querida. ouvir, aprender com você. Espero que as pessoas que estão assistindo tenham alcançado um pouquinho da profundidade que você está trazendo na sua fala. Eu acho que isso já vai ser bem revelador e transformador para a maioria das É o pessoas. que a gente quer, né? É o que a Sim, gente quer causar benefício, trazer benefício para todos. sim. Um grande beijo. Um beijo. Um beijo para todos. Felicidades para nós.